Fala pessoal, dia 17/7, segunda-feira, e vamos às notícias porque Alexandre de Moraes é hostilizado em Roma e filho agredido, dizem fontes da Polícia Federal, né? A Polícia Federal identifica agressores que hostilizaram Alexandre de Moraes e família do ministro em Roma, que ele foi lá, né, um negócio sobre direito internacional, mas não tem imagens, não tem nada, tá? Polícia Federal identificou 3 brasileiros que hostilizaram o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, porque ele é os dois, né? Em Roma, nesta sexta-feira. O filho do ministro também teria sido agredido por um dos 3 envolvidos. Eles responderão em liberdade a inquérito por crimes contra a honra e ameaça e foram abordados pela PF neste sábado ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, né? Um negócio muito bem feito, né? Conseguiram ser identificados, o negócio não fluiu muito bem aí, né? Em depoimento à PF, suspeito nega ter atacado o ministro Alexandre de Moraes em Roma. O problema é, e as imagens? O que aconteceu? Teve agressão? Até agora não saiu imagem nenhuma. E como diz aqui o pessoal comentando, eu sempre trago aqui, né? Como todo bolsonarista, na hora que aperta, mijam no barranco, igualzinho o chefe inelegível. Os bolsonaristas aprontam e depois vão chorar com medo das consequências que viram. É sempre o mesmo papo, né? Na verdade, tudo que você for procurar no Instagram de notícia, né? Vamos dizer assim, um exemplo esdrúxulo. Homem trai mulher, só podia ser bolsonarista. Hoje em dia tudo sim virou isso aí, né? Porque a mídia fez tanto, né, esse barulho e o pessoal da internet realmente cai nisso aí. Casal nega ofensa a Moraes, mas admite discussão acalorada com o filho de ministro. Então teve discussão. Mas a agressão ainda não se sabe, né? Mas o pessoal já tá colocando a foto aí do pessoal. A Globo teve acesso à foto dos 3 criminosos que agrediram Alexandre de Moraes e sua família em Roma. Roberto Mantovani Filho chegou a dar um soco no rosto do filho do ministro do STF. Com o impacto, o óculos do garoto chegou a cair no chão. Só que o garoto aí, raramente você vê a idade, né? O filho do Moraes, advogado, tem 27 anos. Então, se lê assim, parece que é uma criança, né? Suspeito de hostilizar Alexandre de Moraes presta depoimento à Polícia Federal. E o pessoal, eu não sei o que aconteceu, né? O pessoal, se realmente passou dos limites, será que eles acharam que não ia acontecer nada? Mas eu tenho que me perguntar, né, sobre todas essas coisas, porque aconteceu um caso aí com o Barroso que pegou mal e do nada acontece um negócio desse pra dar aquela coisa, olha como são intolerantes também. Não é assim, né? Estranho. Direita e esquerda condena a hostilização, né, de Alexandre de Moraes. E fala direita e esquerda, eu achei um cara que talvez, né, é direita aí nesse bolo, porque você vê como é o Brasil. Colocaram um monte de gente aí, talvez pra mídia, Davi Alcolumbre, né, Lira, são gente de direita. Só o Marco Feliciano que realmente, eu sei que é o pessoal mais bolsonarista assim, mas de resto, né, a direita de verdade não. Barroso assumirá órgão que endureceu punição a juízes por manifestações políticas. Falando dele, o cara que falou que derrotou o bolsonarismo, agora ele vai ser o quê? O ministro Luiz Roberto Barroso assumirá em outubro a presidência do STF e também do CNJ, que é Conselho Nacional de Justiça, órgão com a atribuição de julgar a conduta de todos os juízes do país e que, recentemente, endureceu a pena a magistrado por manifestações políticas. Lembrando, Barroso se envolveu em polêmica na noite de quarta-feira, dia 13, ao fazer uma manifestação política e se incluir entre os responsáveis por derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse é o Brasil. Por isso que eu falei no meu vídeo lá que não é o país sério, né? Olha só aqui um drop aqui que é um negócio meio bizarro. Filho de fundador da Casas Bahia, Saul Klein, é condenado por exploração sexual e trabalho escravo, e só coisa extremamente bizarra nessa história. Saul Klein, herdeiro das Casas Bahia, é condenado a pagar 30 milhões por tráfico de pessoas. Pelo visto, responderá em liberdade. Pagar os 30 milhões, vai sair livre, tranquilinho, né? Mas a história, nem vou trazer aqui os detalhes, que é só coisa bizarra e realmente pesada. E quer mais uma curiosidade? Olha quem é bloqueado no Twitter pelas Casas Bahia. Eu fui bloqueado pelas Casas Bahia, um dos bloques mais até aleatórios que eu já tive. Muito provavelmente, né, por reclamar de algumas militares, eles ficam militando, lacrando com a Casas Bahia. Mas é isso, né? Igão e Mítico revelam o motivo de Bolsonaro não ter ido ao Podpah. Eu raramente cito outros canais aqui, porque, sinceramente, é aquilo. Não gosto de ficar citando os outros, mas é bom esse caso aqui, porque eu tenho recebido muitos comentários falando que eu estou aí passando uma realidade totalmente aleatória que não existe pra vocês. Que não tem realmente assim um povo completamente alheio à política. Tem, que é o caso aqui, ó. Mítico, por sua vez, alegou ser questionado por fãs do programa sobre a democracia e a importância do contraponto, considerando que Lula, principal concorrente do Bolsonaro, esteve no programa. E ele disse: eu não vou levar um cara que tem falas não democráticas, que tudo que ele prega mata o meu povo, me mata. Então eu não quero ele lá. Ele não vai lá no podcast, é isso, e ponto, e não tem mais o que falar, e ponto final. Esse podcast é o maior do Brasil, tem mais de 7 milhões de inscritos, que tem mais visitas, completamente de esquerda. Aí você vai falar do Flow. Flow também não é direita,
tá? Levou para o Bolsonaro, pelo menos, foi um pouco mais isento nessa questão aí. Mas, sinceramente, é isso que vocês não estão entendendo. Se você for nesse Podpah, que talvez você não conheça, é o que é mais visitado. E por isso você começa a ter uma noção de como a população não liga muito pra isso. Ah, levou o Lula, tudo bem. Não quer levar o Bolsonaro, tudo bem. Não ligo pra política mesmo. E tem um monte de lacrações, um monte de militantes participando. Essa é a realidade brasileira. E por isso que eu falo aqui, eu trago comentários. O pessoal da direita acha que não tem esquerda no Brasil. Eles realmente estão acreditando que são a maioria absoluta. Não estou dizendo que a esquerda teve mais voto, que o pessoal interpreta isso. Eu estou dizendo é que muita gente não liga para a política. Alexandre de Moraes diz a Lula que Flávio Dino é bom nome para o STF. Pois é, imagina Flávio Dino no STF. É que provavelmente Moraes teria aí um parceiro que seria igualzinho nas decisões. Seria muito parecido, né? Então, o que eles quiseram dizer aqui pro Lula é que não terá problemas, com certeza. Aceitarão tranquilamente Flávio Dino, que talvez ele não aceite, tá? Vamos ver. Presidente Lula diz que relação com o legislativo é a melhor em décadas. Que mistério, né? Por que será? Tânia diz aqui, ó, claro, distribuindo o dinheiro de nossos impostos para comprar votos tem que ser a melhor relação mesmo, né? E muito provavelmente é isso. Será que é isso? Será que são emendas de bilhões e bilhões? Pode ser. Lula nega ser amigo de Zanin e diz que nunca vai precisar de um favor pessoal dele no STF. Não é amigo, é só advogado durante muito tempo, mas não é amigo. Que coisa, né? Como diz aqui, ele disse que o sítio de Atibaia, o triplex, não era dele também, né? É sempre assim. A população inerte, como sempre. Levado ao hospital após desmaiar em cela, Naime perdeu 14 quilos na prisão, né? Preso por quê? Muita gente não sabe, mas o interessante deles é sempre ter aí nomes para ser colocados como, ó, esses caras aqui fizeram um atentado contra a democracia. Como Anderson Torres, que terá que devolver salário recebido durante prisão, decide a Polícia Federal, né? Ou seja, os caras estão ferrados completamente. E Lula sanciona novo Mais Médicos com custo de 3,7 bilhões em 3 anos. O novo formato prevê a abertura inicial de 15 mil vagas para profissionais de saúde e a efetivação de 28 mil até 2023, né? Até o fim de 2023. Diz que esse novo aí, né? Mais Médicos, o dinheiro não vai ser enviado direto para Cuba, vai dinheiro direto para os médicos. Muito estranho, né? Muito estranho. Joyce Hasselmann chama Carla Zambelli de burra, bandida e biruta e deputada rebate quantos votos fez, né? Engraçado que ela chamou primeiro de burra, que foi uma vez aqui que eu falei que a Zambelli é mais inteligente do que a Joyce, né? Emocionalmente. E ainda acredito que é, porque, olha lá, quantos votos fez a Zambelli? Pergunta, porque a Joyce perdeu o capital político por completo. Completo, por enquanto, né? O Brasil nunca se sabe. Mas ela perdeu, né, os votos pífios. E a Zambelli até hoje, né, por mais que tenha aí escândalos que a gente vai falar, a gente sempre fala, ela manteve, né, a inteligência emocional da Zambelli de dar no backstep, toda vez que dá uma polêmica e volta e tal. É de se impressionar, né? Porque é aquilo. A gente fala há muito tempo, eu já não vou ficar batendo contra a direita, a suposta direita, o que for de direita que vocês gostam, hein? Mas é isso, existe uma briga, a Joyce está até falando normalmente, aí como falava como jornalista para falar do Zambelli, tem um vídeo dela lá no Twitter. Faz o L em mandado de prisão falso contra Moraes foi ideia de Zambelli, diz o hacker. E aí a gente vê os problemas de Zambelli, né, com a questão do hacker, que eu olhei assim e falei, grande problema, a questão da arma na rua, grandes problemas. Mas enfim, né, como é que tá o capital político? Talvez o dela tenha diminuído bastante depois da falha aí da direita em reeleger o Bolsonaro. Mas o importante é que tem muito tempo, muita coisa para rolar ainda. E o Brasil, né, dá muito espaço para muita gente, né? Governo Lula decretará ponto facultativo em jogos da seleção feminina, né? O pessoal tá até aqui, a ministra dos esportes, né? Tá sorridente aqui, mas será que vai ter audiência? Será que o pessoal vai assistir, né? Uma brasileira vai gostar muito de ponto facultativo, né? Isso aí para funcionários públicos, acredito eu. Jean Willis chama Eduardo Leite de gay homofóbico e governador rebate deprimente. E uma bela tesoura, olha que tesoura muito formosa, dessa vez uma tesoura colorida, né? Mas é assim, globalista versus um comunista e deixa que briguem, vão brigando até o fim. Falando aí, né, em pessoas que voltam, João Willis voltou lá de fora, vem de volta ao batente. Fora da prisão, ex-ministro Gedel Vieira Lima ensaia, volta à política e monta empresa de consultoria. Vamos lembrar, por onde passou, deixou marcas, algumas delas pouco ou nada edificantes. A mais conhecida ocorreu durante as investigações da Lava Jato, quando a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais escondidos em um apartamento alugado pelo ex-ministro em Salvador. A bolada seria produto de propina. E aí ele pode voltar. Todo mundo tá voltando,
né? Sérgio Cabral votou, quem mais não pode votar? Tem espaço para todo mundo no Brasil hoje, né? Lula cita Bolsonaro em média uma vez a cada 2 dias durante discursos, né? Nos últimos 15 dias, o presidente criticou o governo anterior em pelo menos 8 cerimônias oficiais. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi chamado de genocida, negacionista, titica, entre outros termos, e um monte de coisa, e o pessoal bate palma, todo mundo fica muito feliz. E ele está inelegível, né? Mas mesmo assim os caras não param, porque capital político, como eu falei, não desaparece do dia pra noite. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fala em desejo no coração de chegar à presidência e pode ser que ela realmente seja aí a escolha, porque Tarcísio diz a Bolsonaro que não será candidato a presidente em 2026 e Tarcísio, dizem, tenta construir uma identidade própria e mais ao centro, mas sem se afastar de Bolsonaro, que foi o que eu falei que aconteceria, né? Ele vai agradar a todos, ele vai ser um cara que ficará simpático ao sistema, mas ao mesmo tempo não abandonará a direita por completo, vai tentar fazer o meio termo e ainda não quer se arriscar. É completamente contrário a um Witzel da vida, que achou que realmente seria presidente do dia para a noite, né? Zema cresce de 2026 após embate entre Bolsonaro e Tarcísio, e o holofote expõe tropeços, e o Zema é um cara aí que muita gente gosta, né? Um cara que eu considero um pouco mais laranja, mas teve posicionamentos muito certos em certos aspectos. Vamos dizer assim que o Tarcísio quase que simula, ambos assim são bem parecidos, né? O pessoal tem gostado do Zema. Plano de grampear Moraes e a ação de hacker da Lava Jato pode ampliar os enroscos de Bolsonaro na justiça, né? Então, mais uma vez, Bolsonaro com problemas, né? Mais enroscos é quase que impossível, mas olha o que diz aqui um usuário, muito acertadamente. Alguém poderia explicar por que o ex-presidente está sendo alvo de investigação se o atual presidente é um cara que foi condenado pela justiça e preso em provas irrefutáveis, com dinheiro devolvido, mas mesmo assim foi solto? O interesse é fazer justiça ou estabelecer um golpe? Boa pergunta, né? Vamos ver se alguém responde. Secretário do Clima de São Paulo diz que planeta se salva sozinho e é chamado de negacionista. E aí a mulher lá gritou com ele, não deixou nem mais ele falar. E olha só o que aconteceu. Nunes anuncia novo secretário de Mudanças Climáticas após declarações negacionistas de antecessor. O ambientalista Gilberto Natalini vai substituir Antônio Pinheiro Pedro, exonerado após dizer que o planeta se salva sozinho do aquecimento global. Nunes, que vem disfarçando muito de conservador, né, mas ele não pode negar, né, as raízes globalistas, né? Negar aquecimento global é uma coisa completamente inaceitável. Na verdade, o lobby, né, isso aí é tão forte que às vezes eu pego o vídeo do Ricardo Felício no Jô Soares e posto na minha timeline. Misteriosamente, alguns perfis grandes de direita, né, que são aí mais vinculados à televisão, fazem postagens contra. É só eu postar aqui do nada um perfil que o pessoal da direita bate palma pra caramba, porque acha que é de direita, vai lá e faz uma postagem contra, não me citando, logicamente, mas precisa contrabalancear. Uma coisa muito bizarra, né? Vamos lá. Por que marcas chinesas investem no país enquanto tradicionais dizem adeus? Tem alguns detalhes. Após a Mercedes-Benz e a Ford desistirem de produzir carros no Brasil, as chinesas GWM e BYD devem assumir, respectivamente, as suas fábricas. Segundo o consultor automotivo Cássio Pagliarini, a escolha dos chineses leva em conta incentivos fiscais. Para Ricardo Bacelar, também consultor automotivo, que atrai o tamanho do nosso mercado e o segmento de carros de volume, que vem sendo deixado de lado pelas montadoras locais. Incentivos fiscais. Do nada, incentivos fiscais para os chineses. Foi o que eu falei, né? O Brasil vai sendo dominado aos poucos pela China, né? Cabine Super VIP de R$40 mil, famosos e aliados a bordo, o cruzeiro de Lira e Safadão. Wesley Safadão, passageiro ilustre de um cruzeiro estrelado pelo cantor Wesley Safadão, que nesta semana navegou pelas águas do Caribe. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi um dos felizardos ocupantes da área mais VIP do navio, com cabines de luxo cujos pacotes estavam sendo vendidos por nada menos que R$40 mil. R$40 mil, né? Graças às emendas maravilhosas, todo mundo fica feliz e por isso o Lira foi comemorar aí, simples assim, R$40 mil. E falando em dinheiro, temos o Pink Money, a força do mercado LGBTQIA+, na economia brasileira. Por que acontece? Olha como só o Metrópolis, né? Uma população altamente qualificada, exigente, inclinada ao consumo de produtos e serviços mais caros. Assim pode ser definido o público LGBTQIA+, formado por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexo, assexuais e outras identidades de gênero, quando o assunto é o peso desse grupo sobre a economia brasileira. E eu fico perguntando, né? Eles tentam vender essa ideia de como se fosse um mercado absolutamente gigantesco, sendo que o pessoal que gosta dessa bandeira colorida
não chega a 2, 3% da população. Como 2, 3% da população move todo o mercado, a indústria, a economia brasileira. Claro que vai ser como eles falaram ali. Não, é que eles são diferenciados, eles gastam mais, eles são mais qualificados, eles são melhores, eles são incríveis, eles voam, eles brilham, enfim. Pega, o pessoal cai, tem gente que acredita, lê e acredita, né? Google depende de conteúdo jornalístico para manter usuários engajados, revela estudo. O R7 vem impressionando aí quanto vai diminuindo a qualidade, né? Porque eles estão tentando forçar o Google, olha, se o Google só mantém aí os usuários se tiver aí notícias, ou seja, eles ainda estão naquela ideia patética de achar que o Google vai começar a pagar algumas empresas de jornalismo. Mas não vai, entendeu? Não precisa disso. É mais fácil a Google fazer a própria empresa jornalística dela com seus funcionários brasileiros que fazem as notícias, vão atrás e acabou. Lucram até mais e dão um pé na bunda de todo mundo. Não precisa mais disso. Aí vai depender toda da questão brasileira, né? Se a justiça brasileira vai permitir que as Big Techs tenham um jornalismo mais independente, né? Mas vai, enfim. De carne vermelha a aloe vera, veja outras 5 substâncias com potencial cancerígeno segundo a OMS. Carne vermelha agora dá câncer. A OMS falando aí. A carne vermelha, que é ingerida durante a vida dos seres humanos aí por toda a eternidade, praticamente, foi muitos e muitos anos, né? Quase que natural ao ser humano ingerir proteína animal. Agora dá câncer, né? Não é os problemas de conservantes, coisas químicas colocadas na comida, sei lá, um monte de outras coisas. É a carne vermelha. O pessoal vai acreditar. E a OMS, se você não acreditar, porque a OMS já empurrou muita coisa para você. Então, agora que você começar a falar não, você é negacionista. Toma cuidado, tá? E os caras estão dobrando a aposta. A empresa que trocou 90% dos funcionários do saque por inteligência artificial, né? O cara trocou e o pessoal tá ficando chateado. E eu falei para vocês que quanto mais for evoluindo a inteligência artificial, mais empregos sumirão, tá? Então vão se preparando, olha pro seu emprego e se pergunta assim, eu consigo ser substituído por um robô? Será que um robô consegue fazer o que eu faço? Eu, por exemplo, tô no YouTube aqui. Tem muita gente que usa a inteligência artificial para fazer vídeos no YouTube. E tem feito muito sucesso. Muito mais do que eu. Então é aquela coisa. Só que tem coisa que não substitui. Tem coisa que ainda é difícil, mas quem sabe um dia, né? Veta casamento, adoção, mudança de nome. Câmara russa aprova a lei que proíbe acesso de pessoas trans à saúde e direitos civis. E o pessoal da direita gosta muito aí, por isso que muita gente se diz putinista, né? Porque gosta dessas movimentações. Lembrando que isso não é surpresa. Se você lembrar de Stalin ou Che Guevara, por exemplo, eles também teriam mais ou menos a mesma direção, só que estariam muito mais além, né? Porque Che Guevara, a gente sabe o que fazia com o pessoal da bandeira colorida, né? Mas o pessoal da direita brasileira acha realmente que o Putin é conservador. Na verdade, ele só está seguindo o clássico Stalin, tá? Na sua direção aí política, tá? Musk diz que Twitter perdeu metade de suas receitas publicitárias. Acontece que o Musk, sim, tem feito algumas coisas. Por exemplo, meu engajamento tinha diminuído quase 0, agora voltou um pouco. Você vê que ele está fazendo várias mudanças, algumas bizarras, algumas coisas. Ele está experimentando bastante, né? E ao mesmo tempo ele está sendo atacado por todas as grandes mídias. Tudo que for de estranho é jogado nas costas do Elon Musk. E estão tentando destruir. E pelo visto o Mark Zuckerberg viu aí uma oportunidade, talvez, né? Que é uma rede muito mais, vamos dizer assim, limitadora. Eu vou falar também, vou mostrar prints aqui que o pessoal se arrependeu que foi para lá. Então, o pessoal da direita ainda bate muito no Elon Musk, acha que é globalista. É globalista, mas é um globalista, pelo menos, que está deixando a liberdade dentro do Twitter, né? Raramente você vai ser censurado dentro do Twitter, já que no Facebook, no Instagram, você é muito facilmente, tá? E olha como o pessoal do Brasil aqui se comporta com essas notícias do Elon Musk. Como é bom ver bilionário se ferrar. Elon Musk, o gênio bilionário que não criou nada, recebeu tudo dos pais que exploravam minas de diamantes na África, um exemplo de meritocracia. Ainda tem quem defenda esse gênio. Não sei da história, né, como foi. O Elon Musk, pelo que eu lembro, né, ele teve uma vida um pouco difícil, né, quando foi jovem e tal. E ele é um cara que não podemos negar. É realmente um gênio. O que ele faz com a SpaceX, né, rivalizando com a NASA, ou os carros, por exemplo, um Plaid S, que é inacreditável o que o carro faz, é realmente um gênio, mas ele está sendo jogado como um grandiosíssimo vilão. Ué, sustenta tuas gracinhas agora e dá risada, ora, quem diria que as marcas não querem ser associadas ao discurso de ódio? O pessoal da esquerda vem comemorando bastante.
Porque o cara tá dando liberdade, ó. Perda de prestígio do Twitter sob comando de Elon Musk abre espaço para Threads de Mark Zuckerberg, né? E só que aí a gente vai lembrar, ó, tem print aqui, ó, o pessoal falando aqui, a Taylor. Ah, acabou o Twitter, agora a gente está de volta no Threads, aí todo mundo hip Twitter, vida longa, o Twitter falso. Só que aí quando ela chega, segundo as linhas da comunidade de violação, né? Ela tá arriscada a perder aí até a conta do Instagram dela, porque o que ela postou de um filho do presidente americano lá, quando chega, eles pegam tudo, né? Você postou alguma coisa que eles não gostaram no Threads, sua conta do Instagram também vai pro saco. Então é isso, né? Então é o que a gente fala, a liberdade do Threads é limitadíssima. E por isso Elon Musk vem apanhando bastante. Musk dá poucos detalhes sobre a nova IA e diz que ela não será politicamente correta. O polêmico bilionário não informou o tipo de ferramenta que o XAI vai oferecer, quando estará disponível, se será gratuito, mas ele vai tentar fazer diferente, né, do ChatGPT, que vem ficando cada vez mais politicamente correto, tá? Psicodélicos fazem reentrada triunfal na cultura e na medicina, e isso aqui é para só quem é membro do canal, sabe que a gente conversou muito sobre isso, e os caras não param de tentar empurrar isso aí agora, né? Sempre uma droga diferente, como se fosse uma coisa muito bonita, né? Enfim. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Toda segunda-feira é um vídeo um pouco mais trabalhoso, porque demora mais, são mais notícias que ficou sem fazer aí, porque eu fiz vídeos no outro canal. Então, agradeço aí se puder ajudar o canal com Pix ou navegar no meu link da Amazon, que deixo na descrição no comentário fixado. Navegou, comprou, ajudou o canal, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.